Mateus 9, versículos 32 até 38. Hoje a gente vai fazer uma meditação, fazer uma leitura orante. Como que é essa leitura orante? É a Léxio Divina. Eu vou conduzir vocês da seguinte forma. A gente vai ler com bastante atenção o Evangelho do dia, que é esse que está na tela aí de vocês, né? Mateus 9, 32 a 38. Vocês vão ler, nós vamos ler pausadamente, compreendendo ali a situação, compreendendo as palavras. Vamos já, desde este momento, já nos imaginando ali, ouvindo o Senhor falando com quem estava lá e realizando ali as curas que nós vamos ler neste momento. Tá bom? Então, já para iniciar essa leitura, o contexto era justamente esse, né? Que o Senhor chega ali na multidão e realiza uma cura, né? E aí a gente vai lendo pausadamente e compreendendo, como eu dizia, né? Compreendendo a situação ali e já percebendo algumas coisas que mais chamam a atenção de vocês. Nessa leitura, quando a gente coloca o nosso coração, a nossa atenção, a gente já vai percebendo algumas coisas que chamam mais atenção. E isso vai ser bastante individual para cada um, porque a palavra é viva. É o Senhor mesmo falando conosco, e Ele vai falar através dessa leitura individualmente com cada um de vocês. Então, essa prática é uma prática de escuta, né? Então, assim, a gente vai começar a ler, vai perceber que nós não estamos lendo as palavras. Como assim, Madá? Não estamos lendo? Não, a gente vai ouvir as palavras que estão sendo ditas. É diferente, né? Então, sempre quando vocês forem praticar nas suas casas, peça ao Espírito Santo para que toque o seu entendimento, né, os seus pensamentos, para que toque todo o seu interior, para que as palavras não fiquem só na superficialidade, ou seja, aqui no intelecto, mas que as palavras adentrem no teu coração e dê frutos. Amém? Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui, nessa primeira leitura, nós compreendemos como que é a situação. Existia uma pessoa que estava, aqui segundo a descrição, endemoniado, mudo. Nós podemos compreender que ela estava doente, ela estava com uma desordem, com algo que tirava ela do equilíbrio, da normalidade, e, portanto, nós podemos considerar que é uma doença, uma desordem. Né? Essa situação. E então, o Senhor,
ele expulsa o demônio e o mudo falou. O Senhor expulsa o demônio, expulsa a doença, expulsa a desordem. E ele manifesta, então, visivelmente, no corpo, o mudo, a cura. Ele voltou a falar. Sim? Então, só que ali na época, os fariseus diziam que era pelo príncipe dos demônios que o Senhor expulsava os demônios. Os fariseus, eles não enxergavam Jesus como, que não enxergavam que ele fazia isso em nome de Deus. Consideravam que era pelos demônios que ele expulsava os próprios demônios. E, na sequência, nós percebemos a miséria das multidões. Jesus percorria todas as cidades e povoados, então, nas multidões. Ele andava ali nas multidões, pregando o evangelho. E aí, enquanto ele curava, fazia esse tipo de cura que a gente ouviu nos versículos anteriores, ele pregava e efetuava as curas. E aqui no versículo 36, vejam só, ele estava no meio da multidão, mas o que significa ter compaixão dela? Ter compaixão é verdadeiramente olhar a realidade daquela pessoa e olhar profundamente na realidade daquela pessoa. Na próxima fase, que é a meditação, a gente vai aprofundar ainda mais no significado disso. Agora a gente está compreendendo a situação e as palavras. E as pessoas estavam cansadas, imaginem só, visualizem, comecem a visualizar as pessoas cansadas e abatidas, porque elas não tinham pastor. O que isso significa? Ovelhas sem pastor. E aquelas pessoas estavam abatidas e cansadas, como ovelhas sem pastor. Assim diz a palavra. E aí, então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Então imaginem uma colheita grande, extensa, e poucas pessoas para colher aqueles frutos que estão já sinalizando uma grande colheita, mas poucas pessoas para fazer a colheita. O que pode acontecer numa situação dessas? Então, o Senhor diz para pedir para o Senhor das colheitas que envie operários para a sua colheita. O Senhor diz aos seus discípulos assim. Agora, aprofundar um pouco mais é a meditação. Na meditação, a gente continua em oração, pedindo para que o Espírito Santo toque nas nossas memórias, A meditação é quando o que nós acabamos de ouvir do Senhor aprofunde um pouquinho mais aqui, olha, nas memórias, que fica aqui nessa região, aqui no coração. Memórias e os sentimentos são as movimentações da memória. Isso é meditação. É o que o Senhor mesmo, o que o Espírito Santo toca na memória de vocês e gera um sentimento. E vai pedindo para que o Senhor te mostre algo mais, um toque especialmente para você. O que essa palavra que nós acabamos de escutar tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua história, com o seu momento atual, com o momento atual da humanidade. Porque meditar também
É o que faz parte, o que movimenta na memória, não só a nossa, mas de um coletivo também. Mas nesse momento convido vocês a colocarem a mão no coração de vocês. No coração de vocês. E peça para que o Senhor te mostre o que Ele deseja falar especificamente para você, que está rezando conosco, meditando conosco. Será que me chama a atenção o fato de, naquele momento que o Senhor Jesus caminhava por entre a multidão, Ele encontrava pessoas adoecidas e nesse momento tantas pessoas estão adoecidas também. Tantas pessoas estão desesperançosas, talvez. Como que eu estou no meio da multidão? Como que você está no meio da multidão? Vai pedindo para que o Senhor te mostre qual que é a sua situação neste momento. Será que ao meu redor há muitas pessoas que precisam da cura? O que será que significa a cura? Na minha realidade, o que significa doença, desordem? Quando Jesus fez a cura naquele endemoniado, existia algo que aquela pessoa precisava curar, precisava receber a cura em uma particularidade dela, aquilo que incomodava muito ela, que impedia com que ela avançasse no caminho. O que impede? O que impede que você avance no caminho do Senhor? O que te atormenta? Talvez você prosseguindo um pouco mais na meditação e na leitura da palavra e na escuta da palavra, te chame a atenção que muitas pessoas à sua volta estejam precisando de você, porque elas estão mais emudecidas talvez do que você, elas não consigam nem explicar o que está acontecendo na vida dela. Talvez elas estejam muito mais desesperadas que você. E aí você caminhando pela multidão percebe que talvez você seja a luz que elas precisam. Como o Senhor caminhava por entre a multidão, Ele se compadeceu daquelas pessoas. O Senhor Jesus percebeu o quanto elas estavam abatidas e cansadas. Será que você também percebe que as pessoas estão abatidas e cansadas? Como ovelhas sem pastor? Quem é o pastor da tua vida? Será que essas pessoas conhecem o pastor que você conhece? E se você conhece, será que você está deixando ser conduzido por esse pastor? Como ovelhas sem pastor, o Senhor diz. É a descrição que Ele faz, porque Ele via as pessoas abatidas e cansadas. Mas eu conheço o bom pastor e eu o sigo, mas por que então eu estou abatida e cansada? Será que vocês sabem o que acontece então? De onde vem esse cansaço? De onde vem esse fardo que está pesado? Será mesmo que o Senhor deseja que eu carregue esse fardo? Mas eu sigo o Senhor, eu sigo a voz do bom pastor.
Mas será que todos os dias ou todos os momentos eu estou entregando o meu fardo para Ele? E você? Quais os fardos que tem carregado, que tem te deixado abatido, cansado? A fé parece que vai se esgotando, as forças parecem que vão se esgotando. Mas o meu desejo é servir. O seu desejo é servir também, ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas do que eu. Mas eu estou tão cansada. Eu estou tão cansado, meu Deus. Vá conversando agora. Nós estamos na meditação, meus irmãos. Porque nós estamos resgatando dentro de nós mesmos, dentro da nossa história, dentro da nossa realidade, o que a palavra quer nos dizer. E continua então a se perguntar: se o Senhor me chama para ajudar os meus familiares, os meus amigos, as pessoas que estão à minha volta, que estão sofrendo tanto, o mundo está tão adoecido, mas eu preciso ser curado para que eu consiga levar a palavra do Senhor e alimentar aqueles que mais precisam. Será que o primeiro a ser curado não sou eu? Não é você? Será que para eu ter as forças resgatadas eu não preciso clamar para que o Senhor me cure? O Senhor te chama aqui nesse momento para mostrar o que Ele deseja transformar em cada um de nós. Por isso essa fase da meditação. Senhor, eu estou compreendendo que o Senhor está falando especificamente para mim. Senhor, eu respondo-vos, aqui está o que eu desejo te entregar. O meu coração, a minha história, as minhas dificuldades. Compreendo, Senhor, que existe algo para ser transformado dentro do meu coração, para que desta forma o Senhor transforme primeiramente a mim, para depois eu estender as minhas mãos e fazer a vossa vontade e ajudar o meu irmão que tanto necessita. Peça ao Senhor da colheita. Peça ao Senhor da colheita, porque nós estamos compreendendo que a colheita já está dando indícios de que vai ser grande, mas o Senhor precisa de operários para trabalhar na colheita dele. Mas é necessário nós estando na multidão, que os primeiros a serem curados sejamos nós.